acabou o primeiro mês do ano e já passou, talvez, muita coisa que você disse que ia fazer e não fez? Isso é muito louco, né? Muito louco de pensar. Nós vamos falar hoje sobre uma das marcas da maturidade, deste livrinho, As 33 Marcas da Maturidade. E nós vamos falar um pouco sobre Oliver Twist, também, do Charles Dickens. O último livro que a gente leu aqui no Clube do Livro do Condado. A partir do próximo livro as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Terra-média no quadro ao fundo, tu viu? É ou não é? Isso aqui é... sei lá que lugar é esse, mas parece muito. É suficiente. Muito bem. Então, nós vamos começar aqui pelo tema da aula e depois eu vou puxar ao longo da aula algumas ideias do livro do Oliver Twist que eu acho que vão clarear para vocês o que foi lido e nós vamos tentar juntar uma coisa com a outra, tá? Eu falo muito de consumir conteúdo. Eu falo muito que você precisa colocar bom conteúdo para dentro. É o que você está fazendo aqui, né? Tu está consumindo conteúdo. Chegou aqui porque tu quer aprender alguma coisa útil e relevante para a tua vida. Mas nesse ano de 2024 eu quero te propor uma outra coisa, que não é um simples consumo de conteúdo. O que aconteceu nos últimos anos com a gente na internet? A gente recebeu uma enxurrada de cursos, não é? Tu recebeu uma enxurrada de produtos para tu adquirir. E a maioria de nós começou a comprar um monte de coisa que a gente sequer viu. Talvez tenha acontecido contigo, eu imagino que aconteceu com você. Você comprou um monte de curso que tu nunca assistiu. Talvez seja a primeira vez que tu tá vindo aqui ver uma aula do Condado, entendeu? E talvez tu tenha o Condado há mais tempo, há 1 ano. Você deve ter muito curso parado. Talvez tenha acontecido com você, como acontece com muita gente, de ficar comprando um monte de livro e não ler nenhum deles. Ou tu começa um monte dos livros que você comprou e você acaba por parar todos no meio. Não é? E aí a gente fica se perguntando. Engraçado, né? A gente fica se perguntando por que as coisas não acontecem na nossa vida. Eu já vi um monte de gente vir falar comigo assim, cara, eu tenho a sensação de que falta só um passo. Eu tenho a sensação de que eu já estudei tanta coisa. Eu acho que eu tenho potencial para isso. Eu tenho certeza que eu tenho potencial para aquilo. Um monte de gente falando do tanto que estudou, do tanto que aprendeu, do tanto de curso que comprou, do tanto de livro que leu, mas não conseguiu fazer nada na sua vida. Tu já ouviu isso? Já aconteceu contigo isso daí? Já se percebeu fazendo isso? Cara, eu fiz tanta coisa, eu estudei tanta coisa, mas eu não consigo mudar nada na minha vida. Eu não consigo executar nada na minha vida. Hoje nós vamos falar sobre a regra número 6. A regra número 6 se chama cria mais, consome menos. Presta atenção. Nós vamos ler isso daqui inteiro e nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Quando criança, sua realidade é que quase totalmente criada pelos outros. Você vive na casa, come a comida, veste as roupas, segue o cronograma fornecido por seus pais. Você é um consumidor por excelência. Presta atenção. Eu tenho um filho de 2 anos agora. Samuel está fazendo 2 anos daqui 2 dias. Ele é um consumidor por excelência, cara. Tudo que eu falo para ele fazer, ele faz agora. Tudo o que eu falo, ele repete. Tudo o que eu faço, ele quer fazer igual. Ele não para de olhar e consumir tudo. Mas ele precisa que alguém direcione ele. Samuel, vai pra cá. Samuel, vai pra lá. Samuel, faz isso. Samuel, não faz aquilo. Samuel, tu vai te matar aí. Meu Deus do céu, desce desse lugar. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem capacidade nenhuma ainda de tomar decisão. Típico de uma criança. A criança não tem capacidade nenhuma decisória. Por quê? Porque ele não tem raciocínio. 2 anos ele não consegue pensar ainda. Então, ele é um sujeitinho que está consumindo tudo ao redor dele.
Vamos continuar. Você nunca para completamente de consumir, conforme tu envelhece. Mas à medida que amadurece, se aproxima cada vez mais do outro extremo. Você se torna um criador. Cria as experiências, um jantar festivo para os amigos, sua rotina diária, um itinerário de férias, seus hobbies, o universo inteiro do seu filho, a trajetória completa da sua vida, para os outros e para você desfrutarem. Preste atenção. Nós vamos começar por aqui. A primeira coisa que nós vamos ver... Eu tenho esse botão que fica abrindo aqui, né? Negócio esquisito. A primeira coisa que nós vamos ver aqui hoje é... Nós vamos passar por todas as etapas de criação necessárias para o teu ano ser bom e para a tua vida realmente acontecer. E tu vai ver que isso não depende tanto do que tu está consumindo hoje, mas do que você está criando. A primeira coisa que eu quero saber se você já fez é desenhar a trajetória da sua vida. A gente já tem uma aula aqui, eu já falei isso 1 milhão de vezes sobre o necrológio. Então eu não vou ficar repetindo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, o ponto número 1, é o teu necrológio. Tu precisa ser capaz de imaginar. Ninguém cria sem imaginar. Não existe criação que não é antecedida pela imaginação. Se você só consome, talvez você pense, beleza, eu devo ter bastante imaginação. Mas se você consome sem viver experiências, você não sabe traduzir o que foi consumido para a experiência real. Percebe? O meu filho me ouve, mas ele me repete. O meu filho me vê fazendo uma coisa, mas ele vai lá e faz igual. Ele não só consome, mas ele testa. E ele repete até aprender. E ele faz até aprender. Ele percebe que ele pode subir num lugar, ele vai tentar de várias formas diferentes subir naquele lugar. Ele descobriu que ele consegue subir nos lugares que não conseguia antes. Só que ele precisa de um jeito certo de subir. Tem um jeito que ele não consegue. E ele fica tentando jeitos diferentes. Às vezes ele se estressa, às vezes ele consegue tentar por mais tempo. Mas ele sempre tem que sair do consumo para a criação se ele quiser aprender alguma coisa. Presta atenção nisso. Tu não aprende se você não sair do consumo para a criação. E a primeira coisa que você tem que criar é a possibilidade futura. Quais são as possibilidades que eu tenho? Quando você faz um necrológio, eu estou escrevendo aqui no livro, inclusive. Quando você faz um necrológio, o que você está fazendo é expor a possibilidade do sucesso. Olha só. O sucesso possível que eu almejo é esse aqui. A partir disso, de uma imagem que não é precisa, ela não precisa ser tão precisa. Você consegue dar o próximo passo, porque agora você imaginou algo. Eu imagino um prédio. Eu não consigo fazer assim e o prédio aparecer. Eu vou ter que dar o próximo passo, que é, sei lá, comprar o terreno para botar esse prédio. Que é soterrar alguma coisa, que é talvez cavar no chão para eu poder botar a fundação do prédio. Então, entre a imaginação e o resultado, tu vai ter uma parte enorme de criação. E essa criação ela é feita em várias etapas. Só que para você conseguir, não basta ficar consumindo conteúdo. Você precisa ter capacidade de execução. E isso você só desenvolve fazendo. Então, a primeira coisa é que você tem que desenhar a trajetória completa da sua vida. A segunda coisa é, todos os dias você deveria estar criando algo novo. O que é criar algo novo? Pô, todo dia eu vou ter que inventar um negócio do além. Claro que não. Pô. Todo dia é novo. O café que eu estou tomando hoje não tinha ontem. Entendeu? A aula que eu estou dando hoje não existia ontem. Todo dia você está fazendo algo novo. A questão é, você precisa fazer algo novo todo dia mirando um objetivo. É por isso que você vai ver qualquer produtinho de produtividade, qualquer livro, qualquer curso, os caras vão te falar de
o que fazer hoje, o que fazer nos próximos meses, o que fazer nos próximos anos, o que fazer pro resto da tua vida. Eles vão sempre tentar categorizar as coisas em curto, médio e longo prazo, cada um do seu jeitinho. Porque se você não enxerga o objetivo, você não faz nada. Quer ver um exemplo? Pega uma pessoa que tem grana sobrando. Tá sobrando grana. Eventualmente ela começa a ficar muito sem muito o que fazer. Começa a ficar meio, quer saber? Eu vou viajar, vou ficar deitado, dormindo, vou descansar mais. Eventualmente essa pessoa para de criar. Não é um caso genérico, eu estou te dando um exemplo visual para tu entender. Aí tu pega essa mesma pessoa e faz ela se endividar. Só o fato dela ter a dívida já faz ela começar a se mexer. Ela se mexe um pouco mais. Por quê? Porque agora ela tem um objetivo. Tá bom, foi um objetivo talvez imposto pela vida, mas tem um objetivo. É por isso que a gente não pode nunca ter medo de sofrimento. Por que as pessoas se desesperam com o sofrimento? Porque elas não passaram a vida criando coisas. Elas passaram a vida só obedecendo e fazendo coisas que os outros mandam. Reagindo à vida. Eu não quero que tu faça isso nesse ano. Nesse ano, eu quero que você pense em o que eu posso criar e não mais vou ficar reagindo à vida. Você não pode mais se dar o luxo de ficar consumindo coisinha, vendo aulinha, lendo livrinho e não estar na vida real executando algo intencionalmente. Fazendo algo de verdade, criando algo com as tuas mãos. Por quê? Porque você vai passar o tempo... Porque olha para a tua vida daqui para trás. Isso é um exercício muito importante. Esse é o terceiro ponto dessa aula. Esse é um exercício muito importante. Olha para a tua vida daqui para trás. Qual a sua obra? O que você criou? O que você criou? O que tu criou da tua vida? Não, é engraçado, eu olho minha vida 2019, não tinha criado grandes coisas. 2024, já tem 2 filhos. Eu estou criando 2 seres humanos. Já tem casa, já tem não sei o quê. Estamos criando coisas. Se você olha para a tua vida e tu não vê criação, tu não fez nada intencionalmente, tu vê perda de sentido. Por que as pessoas não veem sentido na sua vida? Porque vida é criação de obra. Vida é obra. Entendeu? Se tu não está obrando, se tu não está fazendo coisas, se tu não está criando, não tem vida. Nós nascemos para ser co-criadores. O meu cachorro não consegue criar nada. Meu cachorro só consegue fazer o que eu mando. Ele só consegue ficar ali, comer quando ele está com fome. Ele não consegue segurar a fome, por exemplo. O meu cachorro não consegue segurar a vontade de ir no banheiro. Porque ele está numa reunião importante. Criar é algo próprio do ser humano. Ah, mas sei lá, o João de Barro vai lá e faz sua casinha. É porque ele não consegue não fazer. Não é que ele tem livre-arbítrio. Não é que o João de Barro, ele escolhe. Hoje eu vou lá construir a minha casa. Não, é que essa parada está programada. Ele não tem como não fazer isso da vida dele. Entendeu? Agora, eu tenho como não fazer. Se eu quiser construir uma casa, eu construo. Se eu não quiser, eu não construo. Eu posso ir lá, virar pedreiro e construir casa. O João de Barro não tem essa escolha. Entendeu? O passarinho, ele é obrigado a criar aquela casinha dele. Então não é criação propriamente dita. Por quê? Porque é algo que já está programado nele. Agora, a gente tem livre-arbítrio. A gente pode escolher. Um dos maiores problemas das pessoas que ficam olhando para o seu temperamento, que ficam olhando para o seu mapa natal, para esse tipo de coisa, é que elas se esquecem que elas têm livre-arbítrio. Não, eu sou assim e porque o meu temperamento é esse, porque o meu signo é esse. Beleza, mas tu tem liberdade de escolha. Tu pode dizer não, eu não tô nem aí que o meu temperamento é esse.
Ah, eu tenho um temperamento explosivo. Foda-se. Eu vou dar um jeito de me controlar. Eu vou aprender a ficar calmo. E acabou. Entendeu? Então, só a gente tem isso. Só a gente. A questão é, você não desenvolve a tua liberdade se você não cria. É como se você estivesse sufocando a tua liberdade interior se você não criar as coisas. O ano está começando. 30 dias estão se passando já. Hoje é dia 27. O que você criou este ano? O que você já criou esse ano? Intencionalmente. Não, beleza. Eu fui lá. Eu fui na academia todo dia. Eu olho no espelho e eu tô mais magro. Eu fiz essa porra. Entendeu? Teve 10 dias que eu acordei morto, cansado, não queria ir, tava puto, mas eu fui. Eu olho no espelho e eu vejo minha obra. Eu não preciso nem olhar no espelho, eu só preciso lembrar. Eu fui nesta merda. O que tu criou esse ano? Se você criou algo, o que tu criou? Se você não criou, cara, tu tem 11 meses ainda para criar. Vamos continuar aqui. Faz sentido? Vocês estão me entendendo? Faz sentido isso aqui? Vamos lá. A tarefa de criar demanda mais esforço do que a de consumir. E a realização nesse processo de transição depende de aprender a desfrutar das satisfações únicas que acompanham qualquer esforço criativo. A alegria da liberdade, a euforia da autonomia, o deleite de concretizar suas aspirações, os prazeres de criar algo do zero, inspirando ideias, proporcionando memórias e impactando corações. Olha que coisa bonita. Presta atenção. Por que uma vida de conforto não faz sentido? Por que uma vida de conforto não faz sentido? Porque no conforto você não cria mais. Porque conforto é o oposto de esforço. Quando tu tá confortável, tu para. Você para. Quando você para, você não cria mais. Quando você não cria, você deixa de ser humano. Você vira o meu cachorro. E aí é óbvio que a tua vida não vai ter satisfação. Ela não vai ter sentido. Por que não faz sentido a gente se revoltar contra o sofrimento? Porque quando chega o sofrimento inevitável da vida, a gente está com uma oportunidade de criar algo e de exercer a nossa liberdade interior. O sofrimento, ele vai te impor um determinado esforço. Esse esforço é um esforço que pode se transformar em criação, é um esforço criativo. Beleza, nós estamos falando de sofrimento inevitável, tu lembra do Viktor Frankl e tu pensa, o que eu crio preso num campo de concentração? Calma lá, meu amigo, tu não está preso num campo de concentração, entendeu? Você está aqui vendo essa aula. A tua vida não é estar preso num campo de concentração. A tua vida é uma constante escolha entre esforço e conforto. É sempre assim. A maioria das pessoas está sempre se esforçando para ter mais conforto, o que é um objetivo esquisito em si mesmo. Porque não faz muito sentido. Ah, eu quero me esforçar para ter mais conforto. Cara, tu vai lá, acha uma barraquinha na praia, vende milho e tu vai ficar confortável na praia que tu tanto quer. Tu não precisa de tanto esforço assim. Entendeu? A gente precisa se esforçar porque é o único jeito da gente ser humano. É o único jeito de você exercer ações que são propriamente humanas. É criando algo. A partir de hoje, você deveria se propor a fazer as pequenas coisas
que vão te levar a um movimento de humanização. Tu devia fazer um churrasquinho para os teus amigos no final de semana. Você vai fazer o churrasco. Você vai fazer a comida. Você vai organizar a casa. Você vai deixar eles confortáveis. Entendeu? Ó, a partir de hoje, eu vou chamar meus amigos para virem comer na minha casa. Eu faço tudo. Eles só ficam lá sentados. Eles vão ficar conversando, tomando cerveja. Eu compro a cerveja. Eu vou acender a churrasqueira. Eu vou assar a carne. Depois eu lavo. Eu vou limpar a grelha. Eu vou lavar a louça. Entendeu? Por quê? Porque eu estou criando este negócio. Essa é a minha obra desse dia. Sabadão, à noite, estou fazendo churrasquinho para os meus amigos. Na segunda-feira, tu devia chegar no teu trabalho e tu não tem que ficar esperando o que vão te pedir. Tu vai se perguntar, beleza, como que eu posso fazer esse negócio melhor do que ele está sendo feito? Tem esse negócio que eu faço todo dia. Todo dia eu chego e repito essa mesma coisa. Como é que eu faço esse negócio melhor? Todo dia eu tenho que vir preencher essa maldita planilha. Todo dia eu tenho que vir escrever esse negócio. Todo dia eu tenho que vir... Como que eu faço isso melhor? E aí você vai atrás da resposta. Vai ler livro, vai não sei o quê. Só que você vai atrás da resposta para executar e testar coisas no dia a dia. Você vai começar a se perguntar, beleza, como que eu me aproximo de Deus? O que eu tenho que fazer? E como que eu posso fazer esse negócio direito? Eu tenho que rezar um terço? Eu tenho que ir no templo? Eu tenho que ir na igreja? Eu tenho que rezar uma Ave Maria? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com Deus? A gente vai começar a criar a coisa. Não, eu vou fazer. Eu vou estudar e eu vou começar a fazer isso todo dia. E aí você vai começar a observar a tua obra acontecer. Assim, nesse ano de 2024, a maior parte do seu tempo tem que ser gasta fazendo esforço de criação da tua obra. Dá para entender? Dá para entender isso que eu estou falando? Faz sentido ou estou viajando na maionese? Comentem aqui. Deixa eu ver se vocês estão vivos. Deixa eu ver se vocês não dormiram ainda. Deixa eu ver se vocês não dormiram ainda. Vamos voltar aqui. Tá? A realização pessoal nesse processo de transição depende de aprender a desfrutar das satisfações únicas que acompanham qualquer esforço criativo. Muito bem, vocês estão vivos aí. Vocês estão vendo eu falar o tempo inteiro conteúdo para criadores de conteúdo, para quem quer ter um negócio na internet. Eu tenho repetido sem parar. Para você ter resultado, se você quer ter algum tipo de sucesso e construir o teu negócio, você vai ter que aprender a gostar do processo. Isso daqui vale para qualquer obra que você for empreender na sua vida. Vamos fazer uma distinção importante aqui agora. Obra não é a tua profissão. Só, a maioria das pessoas se define pela sua profissão. As pessoas te perguntam, quem é você? Aí tu fala, eu sou fulano de tal, eu sou médico. Eu sou fulano de tal, eu sou engenheiro. É sempre assim. Os caras vêm aqui em casa fazer serviço, daí o cara pergunta, qual que é o teu trabalho? É a primeira coisa que pergunta. Entendeu? Por quê? Porque a gente vive num mundo, numa cultura, onde tudo tem que ter utilidade. Naturalmente, a gente vai começar a se definir pela nossa profissão, porque é a profissão que cria utilidade. Entendeu? Assim, a maioria das pessoas estão aqui nessa aula, vieram aqui nessa aula com algum sentido de utilidade. Eu quero ver essa aula para eu conseguir fazer algo na minha vida.
Sendo que a maior parte das aulas que você assiste deveriam ser só para você se aproximar da verdade. Não tem utilidade nenhuma nisso. Ah, por que eu vou ler Irmãos Karamazov? Porque é bom. E fim. Não é pra nada. Não é pra tu formar o teu imaginário, não é pra tu ficar mais inteligente, não é pra você aprender sobre o ser humano, não é pra você melhorar a tua comunicação. Não, você vai ler porque esse livro é bom. E acabou. Ah, por que eu tenho que ler as 33 marcas da maturidade? Tu vai ler porque isso aqui te aproxima da verdade, porque tem verdades aqui dentro. Ah, mas o que eu vou ganhar na vida? Nada. Você tem que ler porque é bom. Então vamos lá, presta atenção nisso, tá? No dia que você parar de estudar só para um fim útil, você vai começar a encontrar prazer na atividade. Por que eu adoro estudar? Porque eu não estou estudando para um fim útil. O dia que você aprender a apreciar a atividade que você faz, você não faz mais ela só pelo fim útil. E você aprende como que é perseverar numa coisa. Por que todo dia eu acordo cansado, morto e levanto cedo para ir pegar meu filho? Porque não tem escolha, ele tá me gritando, me chamando. Entendeu? Qual a utilidade disso? Nenhuma. É só o meu dever de pegar meu filho. E aí, se eu não aprendo a encontrar neste dever, que é um saco muitas vezes, porque tu não quer acordar cedo. 5 da manhã teu filho começa a chorar, tu fica meio puto às vezes. Se eu não conseguir encontrar a satisfação nessa ação, eventualmente eu vou explodir e falar, quer saber, eu quero que se foda. Eu vou lá comprar um cigarro e não volto nunca mais. Entendeu? Eu não vou criar meu filho direito. Eu vou brigar com ele sem ele ter feito nada. Eu vou gritar com ele quando ele está só brincando. Entendeu? Isso acontece de monte, não acontece? Seu pai brigando com o filho por nada. Não fez nada. Seu cara está estressado. Entendeu? E como ver valor na criação de coisas que não vemos valor? Essa é uma pergunta do chat muito importante para esse momento da aula. Por isso que eu estou lendo. Veja só. Tu tá tentando encontrar valor útil nas coisas. Não é um valor útil que vai te dar o prazer. E não é um prazer de ficar felizinho. É a sensação de olhar para trás e falar, opa, o meu esforço criou este negócio. Você vai ter que encontrar essa satisfação. E para encontrar essa satisfação, você vai ter que parar de olhar para a vida com um olhar de utilidade. Entendeu? Você vai ter que começar a olhar para a vida com um olhar de bem. O bem que foi feito. Presta atenção. É aqui o centro, tá? O que me difere do meu cachorro? O que me difere do meu cachorro é que eu posso escolher fazer um bem. O meu cachorro nunca vai poder fazer isso. Eu posso escolher fazer algo que eu detesto porque é bom para alguém. Eu odeio limpar a bunda do meu filho, mas é bom para ele que eu limpe a bunda dele. Porque se eu não limpar, vai ficar com a bunda assada e depois vai ficar doendo. Então, toda vez que eu faço um bem através de um esforço, o que eu estou fazendo, na verdade, é aliviar o sofrimento de outra pessoa. Se eu não limpo a bunda do meu filho, ele vai sofrer com dor na bunda, porque está assado. Se não é você que arruma a casa, alguém vai ter que arrumar. Se não é você que passa o saco de arrumar a casa, alguém vai ter que fazer isso. Quando você faz,
o que você está fazendo é algo que só um ser humano pode fazer. Você está fazendo um bem que alivia a carga do outro. Se você não descobrir esse olhar para a vida, você vai viver só pela utilidade e só pela conquista material das coisas. Presta atenção. Tu quer desenvolver um projeto da tua vida. Sei lá, meu sonho é ser arquiteto e eu queria estar na faculdade de arquitetura, estudando, desenhando casa, mas eu não consigo porque eu tô aqui tendo que fazer esse negócio para pagar as contas, sei lá o quê. Meu irmão, tu vai morrer. Não vai fazer diferença alguma se tu for arquiteto, se tu for faxineiro, se tu for catador de lixo, se tu for, cara, o criador da Microsoft, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma na finalidade da vida. Por quê? Porque a única finalidade da vida é tu salvar a alma. E o único jeito de salvar a alma é se tu descobrir o que é o bem. E você perseguir o bem. E perseguir o bem é fazer coisas na vida, é criar. Se tu não está criando coisas pelo bem, tu não está desenvolvendo os teus talentos. A gente acha que talento é coisa grandiosa. Não, talento é tu aprender, pô, tu fala em público, entendeu? Talento é tu conseguir construir prédio, entende? Talento é tu conseguir cantar. Irmão, talento é tu conseguir exercer habilidades que criam um resultado ótimo no final. Se eu sou muito bom, eu sou melhor do que... Vamos lá, vamos inventar. Eu sou melhor do que minha esposa de, sei lá, organizar a casa. Então, eu vou organizar a casa. Porque eu sou melhor do que ela. Mas ela é melhor do que eu de, sei lá, decorar a casa. Aí ela vai decorar a casa, ela vai exercer isso que me falta. Isso é um talento. Essas coisas pequenas também são habilidades que tu ganhou. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Tu não vai ter um talento grandioso se tu não consegue exercer ele no pequeno. Entende? Ah, o talento de falar em público. Olha, fulano consegue ir num estádio, 50 mil pessoas, ele fala e as pessoas se movem. Meu Deus, ele muda vidas. Se esse cara não conseguisse, dentro da casa dele, falar com a mulher, com os filhos, foda-se. Entendeu? Não vai surtir o fruto que tu pensa que vai surtir. Não se engane, cara. Não se engane. Eu posso vir aqui, né, falar tudo isso aqui. Se eu desligar a câmera, for lá, sei lá, bater na minha mulher, pode esquecer. Isso daqui vai perder força. Já já tu vai ver, não tem fruto nenhum. Por quê? Porque eu não sustento isso daqui ao longo do tempo se não for verdadeiro. Agora, para eu conseguir vir aqui, eu tenho que viver alguma coisa desse jeito fora daqui, num espaço menor. Tem um negócio me incomodando no dedo aqui. Então presta atenção, tá? A gente precisa parar com essa maldita... Sorte que eu tenho um alicate. Essa maldita mentalidade de conquista material. Você vai morrer. Não faz diferença nenhuma a tua carreira profissional. Nenhuma. A única coisa que faz diferença é na circunstância que se apresentou na sua vida. Que bem você fez. Você vai na cozinha pegar o pão no armário, margarina na geladeira, para fazer o teu lanchinho da tarde. Você olha para a pia, tá cheio de louça. Você tem duas opções. Tu ignora aquela louça, foda-se, alguém vai lavar. Tu para e lava a louça. A circunstância se apresentou. Apareceu a circunstância. A louça está na sua frente.
você tem a oportunidade de fazer um bem para a tua casa. Tu pode escolher. Ou tu faz o bem, porra, lavar a louça é uma merda, é um saco, entendeu? Vai te tomar ali 10, 15 minutos, mas alguém tem que lavar aquela louça. Quem lavar aquela louça aliviou o esforço de todas as outras pessoas da casa. Porque se você não lavar, alguém vai lavar. Aquela louça não vai ficar lá, entendeu? Ah, eu moro sozinho. Oh, pô, melhor ainda, né? Pô, se tu não lavar, vai ficar precário a parada. E quando alguém chegar para te visitar de surpresa? Tu olhou para a louça. Lavo ou não lavo? Eis a questão. Esse é o bem que a circunstância te apresenta a fazer. No fim da vida, é só isso que importa. A circunstância te apresentou um bem possível. Tu fez ou tu não fez? É só isso que importa. Agora, é um grau de maturidade você aprender a perceber isso daí e aprender a fazer isso com amor. Fazer com amor não é fazer sem sofrer, não é fazer sorrindo, não é fazer alegrinho. Fazer com amor é se lembrar disso. Eu vou lavar essa louça. Porque se eu não lavar, quem vai lavar é minha esposa. E minha esposa está cuidando de 2 bebês o dia inteiro. Ah, mas a função da casa é... a minha função é fazer isso, a função dele é fazer isso. Cara, foda-se a função, caralho. Entendeu? O bem se apresentou ali na sua frente. E você tem essa opção. No fim da vida, é isso que importa. E essa é a criação. É assim que tu precisa olhar para o teu ano agora. Se você é só um consumidor, isso significa que você é só aquele que se aproveita do bem que os outros criaram. Eu só consumo. Eu só me aproveito do bem que os outros fizeram. É isso que você é. A gente precisa se aproveitar do bem dos outros. É evidente. Por quê? Porque tem um cara que é melhor que você lá. Fulano de tal que sabe uma coisa que tu não sabe. O sujeito é mais virtuoso que eu. Mais maduro que eu. Então eu vou me aproveitar, é evidente. Seria uma falta de humildade não saber aproveitar o bem que me é oferecido. Agora, quando eu tenho a possibilidade de criar o bem e não crio, aí eu estou errando. Eu estou deixando de ser humano. Porque é humano o ato de criar o bem. Entendeu? E quando você virar essa chave na tua cabeça, você vai ver, sim, honestamente mesmo, tu consegue ir um pouco além, tu consegue se cansar um pouco mais, tu se dispõe a fazer aquilo que tu não queria. Por quê? Porque agora você não está mais pensando em termos utilitaristas. Você não está mais pensando só na utilidade. Não, eu me propus a gravar um vídeo todo dia. Eu me propus essa parada aí. Por que eu gravo? Porque é bom? Porque dá dinheiro? Porque eu vou crescer? Eu vou ganhar seguidores? Não, cara. Porque eu sei que se eu tô vindo aqui para falar algo que é importante, na minha opinião, eu posso estar errado no que é importante, né? Posso vir falar achando que é a coisa mais importante do mundo. Mas vamos supor que eu estou certo. Tá? Se eu venho aqui, eu me propus a falar algo que é importante, por que eu vou poupar esforços para fazer esse bem? Se eu tô lá criando conteúdo para algo que é importante para a vida de alguém, por que eu vou me poupar? Jamais se poupar. Jamais se poupar. Isso não significa que tu não vai descansar, que tu não vai cuidar da qualidade do teu sono. É óbvio que tu tem que fazer essas coisas. Se eu não descanso, eu não tenho força para fazer na hora que o bem se apresenta.
Agora, uma coisa é eu descansar porque é necessário. A outra coisa é eu descansar o tempo inteiro. É eu querer só descansar. É eu querer só conforto. Entendeu? Tu precisa do descanso. Mas tu não pode só descansar. Existem desconfortos que são necessários. Tô cansado. Chego lá à noite. 11h30 da noite. Sei lá, por algum motivo tu trabalhou até 11h30 da noite. Chegou em casa, morto, exausto. Tu vai, olha pra pia. Louça suja. Deixo pra amanhã? Ou perco mais 15 minutos da minha vida aqui e lavo essa louça? Não é um esforço tão grande assim. Não é isso que vai matar o teu descanso. Não é isso que vai acabar com a tua noite de sono. Entendeu? E tu vai lá e faz. Por quê? Porque agora eu estou criando. Tu olha a louça limpa e fala, fui eu. Eu criei esta parada. E graças a isso, agora minha mulher pode dormir tranquila, porque amanhã ela não tem que lavar a louça. Fim. E não é assim, tu não vai transformar as coisas, né? Meu Deus, olha como eu sou bom. Oh, uau, eu sou uma pessoa virtuosa. Meu cachorro está comendo mato, deve estar passando mal. Não, não é isso. Tu está fazendo porque isso é ser humano. E aí, quando você trocou útil por bom, você começa a descobrir a satisfação que existe em fazer o bem. E nada dá mais sentido à vida do que fazer o bem. Nada, 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 nada. Por que geralmente ter um filho, para muita gente, dá sentido à vida? O sentido da vida não está no filho, hein? Mas é porque essa pessoa começa a fazer o bem. Ela descobre o que é amar. E amar é fazer o bem. Só não existe amor imaginário. Só existe amor em ato. Amor é a ação. Então, eu amo você. Tá. Não é o caso normal, tu vê. Mocinha chega triste. Meu namorado jura que me ama. Mas daí ele vai lá e fica jogando videogame. Mas ele vai lá e me xinga e grita comigo. Porque não existe amor em palavra. Só existe amor em ato. Se eu falo, eu te amo, e eu não faço nada que mostre isso, não tem amor porra nenhuma. Tá entendendo? Não tem dessa. Então, quando tu descobre isso, caralho, o amor é ação. E eu tenho que agir para fazer o bem. Porque isso é amar. Acabou. Aqui nesse lugar mora o sentido da vida. Daí é claro que tu pode depois, entendendo isso, tu consegue agora desenvolver uma sensibilidade de perceber onde que você tem maior capacidade de fazer o bem. E isso não se limita à sua profissão. Então, a profissão é uma partezinha da tua vida. Tu tem várias outras partezinhas. Algumas partes da tua vida, algumas coisas, tipo eu vou lavar a louça, não é uma habilidade supra-sumo. Entendeu? Então, beleza, algumas partes da minha vida eu faço o bem com uma habilidade pequena. Mas em outras, eu tenho uma capacidade superior aos outros de fazer o bem. Quando você pensa nesses termos, tu começa a desenvolver a sensibilidade de perceber isso na prática. Ah, eu descobri que eu falo bem em público. Eu vou fazer mais isso. Não porque isso dá mais dinheiro, me deixa mais feliz. Não. Mas é porque se eu fizer isso, o bem que é gerado é maior. Porque eu sou melhor em fazer isso. Não, eu descobri que eu sou muito bom em raciocinar sobre coisas lógicas. Aí eu consigo criar programas, consigo programar coisas. Eu também consigo ajudar as pessoas a pensarem nisso e naquilo logicamente. É isso que eu vou fazer. Então, você vai perceber
que o encontro da vocação na prática, ele é o encontro de onde eu faço o bem mais perfeito. Entendeu? E você vai ver que isso sempre vai estar alinhado, sempre, 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 ao bem que é gerado na vida do outro. Tu não consegue encontrar a vocação no bem que é gerado para si mesmo. Porque o bem que uma obra minha gera para mim mesmo, ele é só consequência de um bem gerado para o outro. É tipo pagamento. Entendeu? Eu tenho essa garrafa, eu te vendo. Por que tu me paga? Porque essa garrafa é boa para você. Então, o dinheiro, que é o bem que tu me devolve, ele só é consequência do bem que primeiro eu fiz para ti. Então eu fui lá, encontrei essa garrafa, descobri na internet que ela é boa, aí eu te vendo. Eu estou te fazendo um bem. Tu me dá dinheiro de volta, por quê? Porque você recebeu o bem primeiro. Então, tu não encontra vocação no bem pessoal. Porque ele só pode ser consequência do outro. É por acaso. Como eu fiz o bem pro outro, eu ganho algo. Entendeu? Não é muito doido isso? Não tem nada mais louco mesmo, de ficar doidão da cabeça, do que tu tentar encontrar, se conhecer, olhando para si mesmo. Porque não tem como. Tu não consegue. Não tem nada em você que nossa, que tu vai encontrar em ti? Não consegue encontrar nada em você. Por quê? Porque quando você tenta pensar em você, tu não vê nada. Você só consegue se ver como reflexo de uma obra criada. Você está entendendo? Como que eu sou como pai? Eu não consigo achar isso em mim. Eu tenho que olhar para o meu filho. E para o dia a dia, o que eu faço. Aí no dia a dia o que eu faço, eu consigo concluir se eu sou um bom pai. Eu sou só um reflexo da obra. É assim que eu me conheço. Eu me conheço pelo reflexo. É tipo você olhar no espelho. Né? Tu nunca se viu, a não ser que tu olhe o teu reflexo. Tu não consegue ver teu rosto. Você só consegue ver teu rosto se você olhar ele em algum lugar. Coisa louca, né? É a mesma coisa. Tu não encontra vocação pensando em você. Você encontra vocação olhando para a obra. Fiz essa obra. Não é o canal. Tô tendo dificuldade, eu não manjo muito bem de fazer. Não consigo fazer por muito tempo. Vamos tentar essa outra. Aí tu vai tentando. Aí tu vai observando a obra. A obra gera um bem. Olhando para a obra e para o bem gerado, tu vai percebendo, opa, aqui eu consigo fazer um bem maior. Aqui eu consigo perseverar mais. Opa, minha vocação tá para cá. Acabou a utilidade. Não é mais utilidade. Por quê? Olha o paradoxo. Porque ao fazer o bem, quem acaba por ser útil é você. Ser útil deixa rastro. É tu que vira útil. Eu fui útil para minha esposa, porque eu lavei a louça. Eu fui útil para o meu filho, porque eu limpei a bunda dele. Eu fui útil para você, porque eu te dei essa aula. Seja lá se for boa. Só fui um inútil. Entendeu? Tu fica aqui 1 hora falando abobrinha? Inútil. Aí que tá a coisa. Tu não olha mais para a vida em termos de utilidade. Por quê? Porque a utilidade é você que está sendo a ferramenta. Entendeu? Tu olha para a vida em termos do bem feito, o bem gerado. E as circunstâncias, tu pode ter certeza. Porque a providência divina não para nunca de agir. Tu pode ter certeza que a circunstância para tu fazer o maior bem que tu pode fazer, ela vai se apresentar. Vai caber a você conseguir ver. Ter a sensibilidade, a atenção de enxergar. E isso vai depender da tua vida intelectual, tua vida espiritual, tua proximidade com a verdade. Quanto mais pertinho eu estou da verdade,
maior é a minha atenção. Então, tu pode ter certeza. A providência divina não vai te deixar na mão. Ela vai te apresentar oportunidades para você exercer o bem dentro do teu chamado. Só que você vai ter que ter a sensibilidade de enxergar. Tu pode pedir isso. Pode pedir. Tu pode pedir tudo para Deus. Tudo que quiser. Se você pedir isso, eu tenho mais chance de ser feliz do que se você pedir dinheiro, por exemplo. Pode ter certeza. Por quê? Porque quando você encontra a sua vocação, tu faz assim, acabou. Dali tu sabe. Opa, agora eu estou num esforço que faz todo sentido. Todo o esforço pela minha família faz todo sentido. Todo o esforço para minha família faz todo sentido. Por quê? Porque o fato de eu, um dia na vida, ter percebido que eu queria ter uma mulher e eu não queria viver sozinho, já mostrou que eu tenho uma vocação ao matrimônio. Vai ter o cara que ele vai perceber que eu não quero mulher nenhuma, eu quero é sozinho. O cara vai ser padre, vai ser celibatário, sei lá o quê. O fato de eu ter percebido, não, o meu esquema é ter uma mulher. Então, então eu tenho já uma vocação para a família. Então, toda a obra feita na minha casa está alinhada à minha vocação. Eu fui chamado a cuidar de uma família. Percebe? Nem na tua vocação é gostosinho o tempo inteiro. Que não é para ser gostosinho mesmo. É para ser... Tem que ser assim. Tu tem que extrair o máximo da tua capacidade apontada para os outros. Isso é a vida que faz sentido. Essa é a única vida que faz sentido. Esse é o único jeito do teu ano valer a pena, da tua vida ser feliz. Você entende? Não tem outro jeito. Então, é uma regra de maturidade. Você deixar de ser um consumidor pura e simplesmente e se tornar um criador das coisas. Começa a pensar em termos de bem criado. Tudo que tu está fazendo está criando algum tipo de bem. Quando eu descanso, o que eu estou fazendo? Eu estou recuperando força para amanhã eu voltar e fazer mais bem. E assim por diante. Dá para entender? Agora vamos falar um pouco do Oliver Twist, porque tem tudo a ver com isso aqui. Não sei se vocês leram. Mas olha só. O Oliver Twist é um menininho que ele tem uma vida sofrida, não é? Charles Dickens é um cara otimista, tá? Então, os livros dele são livros otimistas. No geral, eles têm final feliz. Sacou? Então, isso é muito bom pra gente ver. Por quê? Porque eu sou um cara otimista. Tá? Tu pode ter um otimismo exagerado em algum momento? Pode. Mas se você acredita na providência divina, se tu acredita em Deus, só pode ter o bem no final. A única possibilidade de eu não terminar com o bem é eu escolher o mal, de propósito. Isso é pecado, entendeu? Eu escolhi o mal, por livre e espontânea vontade. Liberdade interior. Só tem pecado mortal se tiver consciência. Se não tiver, se tu não está consciente, não tem pecado mortal. Por quê? Porque você tem que escolher livremente o mal. Se tu não escolhe livremente o mal, tá? Tudo na tua vida concorre para que no final tu acabe ao lado do bem. Então eu sou um cara otimista porque eu sei que se der merda, fui eu mesmo. Sacou? Foi culpa minha. Então, Oliver Twist, tu vê, começa. É a história de um menininho que parece só se ferrar. Entendeu? Fudeu. Moleque triste, órfão,
foi criado por uns padres meio filha da puta, entendeu? Uns caras da igreja ali, numa casa de crianças lá no orfanato, que não tá nem aí pras crianças, né? Só tá lá tentando economizar o máximo de dinheiro e não sei o quê. E é engraçado, né? Durante o livro inteiro, quando parece que as coisas vão dar certo pra ele, dá tudo errado de novo. Tu percebeu isso? Parece que vai dar certo, dá tudo errado de novo. Parece que vai dar certo, dá tudo errado de novo. Mas o livro acaba... Quem não leu, paciência. O livro acaba com um final feliz. Por quê? Porque esse livro é uma história da nossa vida. Esse livro é a história da nossa vida. Eu tinha notado um negócio aqui num livro do Charles Dickens. Tem um livrinho do Chesterton. É uma biografia do Charles Dickens. E... deixa eu ver onde que eu grifei aqui. Até no começo, né? A verdade da vida é que a alegria e a tristeza se misturam numa alternância quase rítmica, como o dia e a noite. Há perigos para além da nossa maior felicidade e depois dos nossos maiores perigos resta o descanso. Charles Dickens, ou Oliver Twist, é um livro sobre a nossa vida. Oliver Twist é um livro sobre a nossa vida. Os momentos bons e ruins se alternam indefinidamente. Só que percebe, o Oliver, ele é um menininho inocente. É um menino meio puro. O olhar dele é puro. O jeitinho dele é puro. Ele quer fazer o bem. Apesar de tudo que aconteceu ao redor dele o tempo inteiro, o cara vive com bandido, é raptado pelos bandidos, vive num lugar que ele é maltratado quando é criança, perdeu a mãe, foi... Por mais que tu veja sofrimento o tempo inteiro no livro, ele é um menino bom. Ele está olhando sempre com um olhar de pureza. Isso é o que nos falta. Nos falta recuperar a inocência. A gente vai crescendo, a gente vai tendo que desenvolver uma certa malícia de viver. Beleza, tu vai ter que aprender. Né? É a cobra e a ovelha. Tu tem que ter um pouquinho de cobra e de ovelha. Mas o que acontece, o problema que acontece, é que a gente vai perdendo a pureza do nosso olhar. A pureza do teu olhar é algo que tu não pode perder. É algo que a gente tem que recuperar. A gente não só vai perdendo por escolhas próprias, mas porque a própria cultura nos obriga a isso. A cultura quer que tu perca a pureza do teu olhar. Por quê? Porque se tu perde a pureza do teu olhar, tu perde tua humanidade um pouquinho. E quanto mais tu perde a tua humanidade, mais fácil você é de adestrar. Eu consigo adestrar meu cachorro, mas não consigo adestrar meu filho. Quanto mais meu filho cresce, menos dá para adestrar ele. No começo é adestramento. Entendeu? Mas ele vai crescendo, ele vai ganhando força da razão, a inteligência vai se desenvolvendo, eu já não consigo mais adestrar. Então como é que eu faço para adestrar alguém? Para que essa pessoa faça só o que eu quero? Eu emburreço ela. Eu mato a inteligência dela e transformo ela num animalzinho. Se eu transformar ela num animalzinho, eu consigo adestrar. Se eu não ajudar meu filho a desenvolver a inteligência dele, mas transformar ele num animalzinho, eu consigo adestrar. Então a cultura te obriga a isso. Porque a gente não vive numa sociedade que quer que você seja virtuoso. É uma sociedade de termos utilitários. Alguém quer ganhar algo útil na vida, material, às custas de muitos outros. É sempre assim. Então, a gente precisa recuperar a pureza do nosso olhar. Por quê? Porque o olhar puro é o único que consegue olhar para o bem. Os puros de coração verão a Deus.
a pureza do olhar, só ela possibilita enxergar o bem. Oliver Twist é a história de um menininho que nunca perdeu a pureza do olhar. Tanto que ele enxerga o bem o tempo inteiro. Então, a gente nunca vai perder o nosso olhar útil, utilitarista para a vida, se a gente não fizer um esforço pessoal de aproximação da verdade. Por isso que é impossível tu realmente ser feliz se você não exercer a prática da religião. É impossível. Entendeu? Por quê? Porque você precisa retomar a pureza do teu olhar, tu não consegue sozinho. Agora, olha, Oliver Twist, acaba tudo bem. Por quê? Porque para aquele que tem pureza de olhar, aquele que é puro, ele vai ver a Deus. Vai dar certo no final. Dar certo no final não é uma vida tranquila. Se você vê a história, por exemplo, biografia de santo, tu vai ver que a vida deles é tudo menos tranquila. Sacou? É tudo menos tranquila. E a prova de que o teu talento, a tua vocação, não tem nada a ver com coisas grandiosas, tá na frente de muita gente, tá fazendo prédios enormes, tá fazendo... É tu ver a biografia de santo. Tu vai ver lá. Tu olha a vida. O que fez Santa Teresa? Ela estava lá no convento, pô. Ela estava no Carmelo. Essa é a vida dela, ficar presa dentro de uma casa. Entende? Então, não, eu preciso exercer o meu talento, eu preciso exercer a minha vocação. Às vezes a tua vocação é presa dentro de casa. Ela estava presa numa casa, pô. Tu fica lá no Carmelo, fica lá presa, entendeu? Então tá saindo. Ela não escreveu o livro porque ela queria vender muito, ser best-seller da Amazon, ficar famosa. Não, vou escrever aqui, ó. Castelo Interior. Porra, título foda, marketing puro, entendeu? Cara, vai bombar. Amazon, best-seller, vou ser conhecido na história, marquei o mundo, entendeu? Porra, deixei meu legado. Não tem porra nenhuma disso, cara. Entendeu? Escreveu porque eu estou escrevendo esse negócio porque eu estou sendo obrigado a escrever, entendeu? Tá lá. Estou escrevendo isso aqui porque estou sendo obrigado a escrever. Por alguma razão, Deus quer que eu escreva esse negócio. E é isso, eu nem sou a melhor escritora que existe, eu sou meio prolixo, eu fico falando umas coisas aqui no meio, aqui, né? Mas estou escrevendo esse negócio aqui porque, sei lá, tem que escrever aqui, meu diretor espiritual tá mandando eu escrever. Aí escreve. Aí tu olha e fala, nossa, Santa Teresa. Uau! Pô, grande! Mas em termos humanos, em termos de mundo material, tá dentro de uma casa. Entendeu? Tá no Carmelo lá, rezando, ajudando as irmãs do Carmelo. Não tá no YouTube fazendo vídeo para 1 milhão de pessoas, entendeu? Isso é muito doido, não é? Começa a pensar direito, tudo que é assim. Não. Nossa. Veja. A tua vida é fazer o bem dentro da tua circunstância. Para alguns, realmente, o cara vai ser lá o fulano de tal que ele mudou o país, foi ouvido por todo mundo no mundo inteiro. Às vezes vai ser dentro de casa, fazendo aquelas coisinhas ali, cuidando da mãe que está doente, cuidando do pai que está com Alzheimer, cuidando do filho que nasceu com deficiência, não sei o que, fazendo aquela vida de sacrifício ali com um ser humano sob tua responsabilidade. E pronto. Aí tu vai terminar a vida, nossa, eu não consegui ser o engenheiro que eu tanto sonhava. Mas e o bem que se apresentou pela circunstância? Como é que foi?
Porque é só esse que importa na conta final. Com sensibilidade e atenção, pureza de olhar, eu vou conseguir perceber, enxergar o caminho. Para alguns o caminho vai se expandir lá para um monte de coisa. Para outros o caminho é só isso daqui. Para alguns você fica lá fazendo uma pesquisa na universidade, trancado na biblioteca por 30 anos. Para outros vai ser falar na televisão para o mundo ouvir. Entendeu? Muito bem. Recado e depois dúvidas. Recado. A partir da semana que vem,